Abra sua Bíblia no Salmo de número 6. Quero trazer uma reflexão desse belíssimo Salmo. Hoje pela manhã estava lendo, estudando, pedindo que o Senhor falasse ao meu coração e trouxesse uma palavra ao meu coração. E é interessante que pela manhã, lendo esse Salmo, meditando, orando, preparando uma reflexão, e durante o dia, alguns telefonemas, algumas ações que vimos, presenciamos, e é exatamente o que Deus falou no meu coração, é esse o texto, porque Deus fala, irmãos, Deus fala, e quando nós paramos para ouvir a voz de Deus, Ele não pede nada difícil, Ele só pede prioridade, nós viemos priorizar na nossa vida. Salmo de número 6, é um salmo de Davi, é um salmo que fala sobre oração em tempo de angústia. E nós devemos clamar pelas misericórdias de Deus. Salmo de número 6 diz assim a Bíblia, a palavra do Senhor: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, socorre-me, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas, o alago de tristeza, os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastam-se de mim todos vocês que praticam iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se no instante, cobertos de vergonha. Amém? Deus, que texto lindo. Ainda de um homem aflito, mas um homem confiante. Um homem que nas angústias, nas tribulações, mas que desfrutou da vitória pelo poder do nome de Jesus. E obrigado, porque o mesmo nome, o mesmo Deus está com cada um de nós aqui nessa noite. O mesmo Deus que tem cuidado daqueles que estão em casa também, cultuando o Senhor com a gente. É o mesmo Deus que tem atuado poderosamente na Igreja Batista em Areal. É o mesmo Deus que age em favor do teu povo que busca a tua face. Age, Senhor, agora no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Esse salmo é é um salmo bastante conhecido, o salmo de número 6. Salmo que às vezes não é tão lido, não é tão mencionado, e nós temos visto isso aqui às quartas-feiras, cada salmo tremendo, salmos que falam tanto ao nosso coração. E este salmo que acabamos de ler é um pedido pela misericórdia de Deus, é uma oração, é um salmo que é uma oração diante de uma aflição. Nós consideramos as orações em meio de graça, e por meio delas podemos nos dirigir a Deus e esperar o seu favor. Por que nós oramos? Porque nós confiamos em Deus. Por que nós oramos? Por que nós derramamos a nossa alma no altar de Deus? Porque Ele tem o poder. Por que vale a pena acordar pela madrugada e colocar diante de Deus as nossas ansiedades? Porque Ele é um Deus que ouve as nossas orações. O que nos faz estar no culto de oração na igreja, no culto de oração online, o que nos motiva a ter um movimento de oração nos grupos, nos lares, nas organizações, o que nos motiva a fazer do nosso trabalho um lugar de oração, é porque Deus responde. O que nos motiva a chorar diante do altar de Deus, porque Ele consola, Ele conhece o nosso coração.
E nesse salmo nós podemos aprender algumas lições importantes que Davi nos ensina sobre como podemos falar e ter as nossas aflições aliviadas diante do Deus Todo-Poderoso. O salmista Davi não nos diz exatamente qual era a aflição que levou a fazer essa oração, mas porém nós temos assim algumas pistas. A primeira dela é a condição do salmista era de debilidade e fraqueza. Você pode ver isso exatamente no versículo 2, olha, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Quem não se sente debilitado? Quem não se sente fraquejado nos momentos de tribulações? Quem não se sente no momento das adversidades, fica tão abatido? E muitas vezes a gente entra numa crise, e aí, como o salmista diz, graças ao Senhor, que não somos nós, o salmista diz, até quando o Senhor vai ficar parado? Mas Ele é Deus. E Davi, ele coloca diante do Senhor as suas ansiedades, a sua debilidade, a sua fraqueza, e ele relata, Senhor, tenha compaixão de mim, porque eu me sinto debilitado. Em sua oração, ele pede que Deus auxilie na sua fraqueza. Irmãos, não é vergonha dizer para Deus as nossas fraquezas, pelo contrário, a glória dEle. É quando nós reconhecemos, nós não temos forças, sou tão debilitado, estou tão debilitado, há circunstâncias na nossa vida que nós não sabemos o que fazer. Quem já passou por isso? Mas quando oramos, o Senhor nos dá resposta. Ele só respondeu aquele momento que você passou lá no passado? Não, Ele continua respondendo. Ele continua ouvindo as nossas orações. Talvez uma segunda pista que o salmista dá é que ele desejava a cura de Deus sobre a sua vida. Ele diz lá no versículo 2, tem compaixão de mim porque eu me sinto debilitado, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Dá para uma pista aqui de que o salmista tinha possivelmente alguma enfermidade e que ali vislumbrava a morte logo ao seu redor. E no versículo 4 e 5, então, ele expressa o seu desejo que Deus o livre da morte. E a terceira pista é que nós podemos observar que a sua condição era humilhante e seus inimigos zombavam da sua condição. Percebe que Deus o curasse, seus inimigos seriam envergonhados, como diz no versículo 10, sejam envergonhados todos os meus inimigos. Eu gostaria rapidamente passar para os amados irmãos apenas o versículo 4 e 5 deste salmo e fazer algumas exposições breves para você guardar no seu coração. A primeira coisa, guarde isso. Nos momentos de diversidade, nos momentos de lutas, nos momentos de aflições, lembre-se de quem é o Deus das tuas orações. Traga à sua memória aquilo que Deus já fez por você. Lembre-se de quem é o Deus das suas orações. Olha no versículo 4, a primeira parte do versículo, quando o salmista diz o seguinte: volta-te, Senhor. Volta-te, Senhor. O salmista estava reconhecendo que no passado Deus havia feito tremendo livramento na sua vida. E ele agora de novo, o salmista passando por um momento de aflição, por um momento de enfermidade, por um momento de morte, ele diz: volta-te, Senhor. Manifesta o teu poder na minha vida de novo. E o Deus de Davi é o Deus de misericórdia. No versículo 2 ele diz: tem compaixão de mim, Senhor. O salmista, ele roga a Deus que tenha compaixão da sua vida fragilizada. Ele sabe que Deus sabe se condoer com aqueles que estão enfraquecidos. A sua oração é que Deus o alcance com a cura que ele tanto necessita. Precisamos, amados irmãos, nos lembrar de que Deus sabe das dores, das nossas enfermidades. Ele sabe aonde dói e pode, com a sua mão de misericórdia, derramar cura sobre as nossas feridas. Ele sabe a sua dor, Ele sabe a sua fragilidade, Ele sabe das suas necessidades. O que nós precisamos é voltar à presença de Deus e clamar como Davi: Senhor, volta-te. O Senhor que agiu poderosamente no passado, o Senhor pode agir outra vez. Age em nome de Jesus, age porque o Senhor é poderoso. Está doendo, dói muito,
Mas o salmista, ele coloca diante de Deus, ele sabia que o Deus que ele estava clamando é o Deus Todo-Poderoso, que poderia outra vez trazer restauração na vida de Davi. Meus amados, esse é o nosso Deus. Todas as manhãs, Ele traz renovação para a gente. Todas as manhãs, Ele revela com o dia, com o sol. Todas as manhãs, Ele se revela através da natureza, mostrando uma nova oportunidade. Confia em mim, eu estou no controle de todas as coisas. A cada manhã nós podemos lembrar que o Deus das minhas orações é um Deus que volta para aqueles que o buscam de todo o coração, que confia no teu poder, que confia na sua misericórdia. Além disso, o salmista sabe que Deus é soberano sobre o tempo e agirá no melhor momento. No verso 3, olha, mas tu, Senhor, até quando? Esperar perturba a alma, ainda mais quando a dor não para. Dizer ao enfermo que terá que aguardar um pouco mais é despejar um peso a mais em sua perturbação. O clamor do enfermo é urgente. O salmista sabe que o Senhor a quem ele se dirige tem um tempo determinado para agir sobre a sua enfermidade. E eu sei que alguns aqui, nessa noite, sei que estão aflitos, porque querem cura por enfermidade, querem por libertação, mas o tempo de Deus é perfeito. E nós precisamos sempre clamar: volta-te, Senhor, e manifeste o teu poder entre nós. Faz de novo, manifesta o teu poder de novo, revela a tua vontade de novo, revela o teu poder de novo, revela a tua grandiosidade de novo. Digo com compaixão, não aflita a sua alma, querendo ser mais sábio do que Deus. Apresente a Ele as tuas necessidades e confie que Ele agirá no devido tempo. Sabe por quê? Porque o preparo de Deus é perfeito, o tempo de Deus é perfeito. A nossa ansiedade, Janaína, as nossas tribulações que vêm sobre nós, nós queremos hoje, mas precisamos viver hoje. Jesus diz lá na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, amanhã Ele proverá. A oportunidade que Deus nos dá de desfrutar da sua promessa, do seu poder, é hoje, para que amanhã Ele continue conduzindo, porque Ele é Deus. O poder está no nome do Senhor. Traga à tua memória que o Deus a quem você ora, Ele é gracioso. Olha no versículo 4, o salmista dizendo o seguinte: salva-me pela tua graça. Ele age por fidelidade a si mesmo. Você não precisa fazer sacrifício para que Deus te abençoe. Jesus já fez o sacrifício necessário para o teu bem. O salmista, ele clama: salva-me por tua graça. Deus nos criou para sermos dependentes dEle. Portanto, meus amados, rogue o favor de Deus sobre a sua situação e creia no poder de Deus. Mostra a Ele que você espera o agir dEle, o agir da sua graça. Ainda um lembrete acerca do Deus a quem você ora. Deus, Ele ouve as tuas orações. O salmista não tem dúvida de que é Deus quem ouve o seu clamor. Olha o texto aí, se você observar no texto, quantas vezes ele fala. Lá no versículo 8, na parte final: porque o Senhor ouviu do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Ele expressa 3 vezes, ele coloca diante de Deus a sua ansiedade, ele coloca as preocupações diante de Deus, ele sabe a quem ele está orando, porque ele sabe que Deus ouve as suas orações. E é por isso que ele abre o coração e coloca para o Senhor. Por isso, nessa noite, leve o teu coração a reagir com a confiança em Deus quando orar. Deus não está surdo ao que você tem pedido. Ele nos deu o seu Espírito para nos socorrer em nossas orações. Romanos 8:26 diz assim: porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Clame insistentemente pelas misericórdias de Deus, sobre o poder de Deus sobre a sua vida. Mas há uma segunda atitude que o salmista nos mostra. Segundo, não deixe de pedir o socorro a Deus. Qual é a primeira oração que o salmista diz? Volta-te, Senhor. E a segunda oração, socorre-me, Senhor. Dói, estamos com medo, estamos ansiosos, estamos preocupados. As nossas fraquezas, meus amados, ela deve nos impulsionar a rogar pela ajuda do Pai. Quanto mais debilitados e fracos, mais propícios nos tornamos a experimentar a mão de Deus. O salmista, ele ora a Deus, ele ora para que Deus volte os seus ouvidos à oração que ele faz em sua fraqueza. Volta-te, Senhor, e socorre-me. Muitas vezes não é esse clamor que fazemos quando estamos abatidos. Fazemos planos, buscamos a ajuda dos homens, maquiamos nossas fraquezas, porém Deus está pronto a socorrer a quem se inclina e completa dependência dEle, porque Ele está no controle de todas as coisas. Gostaria que você soubesse que a tua desistência de clamar a Deus é uma evidência de que o seu coração ainda não aceitou que Deus é o Senhor sobre o tempo da sua vida, porque nós queremos hoje. O mundo nos ensina a conquistar hoje, o mundo nos ensina a conquistar de imediato, mas Eclesiastes capítulo 3, Salomão, o homem mais sábio da época, ele diz, tudo tem um tempo determinado debaixo da terra, debaixo do céu e sobre a terra. Tempo de nascer, tempo de morrer. E ele vai relatando ali o tempo. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de chorar, tempo de rir. Mas tenha certeza que em todo esse tempo, Deus é o Senhor. Pode ser que você esteja passando um tempo de chorar. Ele está contigo. Amanhã Ele pode transformar você, dar um tempo de sorrir. Ele vai estar contigo. Mas clame a Deus, volta-te, Senhor, e socorre-me. Mas há uma terceira e última da atitude do salmista. Deseje louvar a Deus pelo livramento que Ele pode dar. Olha no verso 5, quando ele diz, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Então é agora que eu tenho que louvar a Deus. É nesse momento, quando está doendo, é nesse momento, quando vem a aflição, é nesse momento que Deus revela o seu poder, é nesse momento que eu creio que Ele está no controle de todas as coisas, então eu vou louvar, eu vou crer no poder de Deus. Deus, Ele nos dá a sua misericórdia, para que em vida possamos exaltá-lo. O salmista sabia que na sepultura, o louvor a Deus não pode ser dado diante dos homens. Eu vi um vídeo algum tempo atrás, eu achei interessante, um camarada era muito comediante, era uma pessoa muito agradável, era um camarada brincalhão, tipo Rogerinho. Eu tenho até medo de um enterro do Rogerinho, porque pode acontecer isso. E ele era tão engraçado, que ele fez bateu, né? Ele fez algo muito interessante. Ele pediu que quando ele fosse sepultado, lá, quando ele colocasse lá na terra, e colocasse, tampasse ele mandou soltar uma voz, a voz dele, ele gravou uma voz, deixou gravada quando ele morrer. E a voz, ele gravou dizendo o seguinte, todos vocês vieram no meu enterro, hein? Olha que legal. Olha só, olha, já estou aqui debaixo da terra, quietinho, e vocês estão aí chorando. E o pessoal começou a rir, começou a lembrar dele. E o pessoal fala, vê se não tem jeito, nem morto não tem jeito. Nem morto. Até morto ele faz a gente rir. Mas era uma voz gravada. O que nós temos, meus amados, não é deixar uma voz gravada, nós temos que viver uma adoração contínua diante de um Deus que ouve as nossas orações. Temos que alegrar o coração de Deus com a nossa fé. Temos que alegrar o coração de Deus na nossa dependência, dizer, Pai, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor, e Deus se alegra, que bom, deixa comigo, eu estou contigo. Pode deixar, descanse. Mostra a Ele que você espera o agir da sua graça.
Mostra a Ele que você depende do seu poder. Por isso, meus amados, será que desejamos de coração que o nome de Deus seja conhecido? Seja em qualquer circunstância, Deus ele envergonha os inimigos, dando misericórdia aos seus servos. E o salmista ele termina o salmo clamando pela vergonha dos seus inimigos. Lá no versículo 10 você vai observar isso. A resposta à oração que ele fazia envergonharia aqueles que almejavam o seu fim. O livramento, a cura de Deus calaria o escárnio daqueles que zombavam da condição do salmista em sua aflição. Mas quando Deus age, quando o poder de Deus age na minha, na sua vida, na nossa casa, o diabo fica envergonhado, porque ele não conseguiu, e ele não vai conseguir isso na minha casa, na minha vida, na sua casa e na sua família, porque nós servimos um Deus todo-poderoso. Ele que tem que sair envergonhado, porque ele vai tentar, mas ele vai ser derrotado pelo poder do nome de Jesus. É a glória de Deus que será revelado na nossa casa. É a glória de Deus que será revelado na nossa família. É a glória de Deus, é o livramento, é a cura de Deus que fazem calar os inimigos. O salmista, ele espera que Deus fechasse a boca dos zombadores através da graça concedido à sua vida. Meus queridos irmãos, não nos cansemos de pedir a Deus verdadeiro a sua misericórdia. Não cansemos de pedir a Deus um avivamento bíblico e espiritual. Não cansemos, meus amados irmãos, de levantar pela madrugada e orar. Não cansemos, meus amados irmãos, de ter a oportunidade de fazer da nossa casa um movimento de oração, chamar os parentes, chamar os vizinhos, chamar os amigos, chamar lá nos seus amigos da escola, chamar os seus amigos lá do seu trabalho. Vamos orar, comece a orar. Faça um movimento da ação poderosa de Deus. A palavra de Deus hoje é para que você persista em clamar pela misericórdia de Deus em sua vida, porque Ele manifesta, Ele continua sendo Deus, Ele é mesmo ontem, hoje, será para sempre, o Deus que ajudou o salmista Davi, um Deus que manifestou o seu poder na vida de Davi. O Davi nos ensina a clamar, a pedir para que Ele volte, pedir para que Ele se manifeste, pedir para que Ele demonstre o seu poder, para que Ele socorra. Ele continua sendo Deus. Deus é compassivo e sabe do que você tem sofrido. Ele sabe do pecado que te atormenta, de como a tua alma precisa ser curada. Ele nos deu o seu Filho Jesus para que as nossas orações não fossem vãs. Portanto, querido, peçamos a Ele que nos mostre a sua misericórdia em Cristo Jesus, e nós louvaremos hoje eternamente o Deus misericordioso que nos salvou, porque Ele continua sendo Deus. Nas aflições, clame ao Senhor. Peça ao Senhor, sara-me. Volta-te, Senhor, sara-me. E eu quero te louvar por aquilo que o Senhor é. Muitas vezes nós adoramos apenas a Deus porque Ele faz. Mas nós precisamos reconhecer o que Ele faz, porque Ele é. Ele é Deus, que sabe da sua dor, que sabe da sua aflição. E Ele quer ouvir o seu clamor nessa noite. Ele quer que você o adore. Ele quer que você o exalte. Ele quer ouvir o teu socorro. É um Deus que se importa com a gente. É um Deus que está dizendo, atento, quando a gente clama, volta-te, Senhor. Talvez você precise fazer essa oração nessa noite. Volta-te, Senhor, porque estou passando por isso. Estou passando por uma enfermidade, por uma dor, a alma está doendo. Você pode orar, volta-te, Senhor. Eu não tenho forças. Você pode orar, socorre-me, Senhor. Mas já agradeça a Deus, porque o tempo dele é perfeito. Pode ser hoje, pode ser daqui a 1 hora,
pode ser amanhã, eu não sei. A nossa vida é um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Nós temos que viver o hoje, nós temos que crer hoje, nós temos que confiar hoje, nós temos que clamar hoje, nós temos que pedir socorro hoje, mas nós já temos que agradecer hoje, porque Ele continua sendo Deus.